Oi, gente, tudo bem? Então, conforme a gente tinha conversado no nosso último encontro, retomando um pouco, né, essa prática aí de estar falando de atualidades, e de estar falando de história também, né? Eu vou tentar trazer um pouco para vocês hoje um tema que é obrigatório, que tem muita gente falando, né? Que é a questão das pandemias. Vamos tentar problematizar um pouco, agregar alguns conteúdos, né? Algumas reflexões aí que tem a ver com aquilo que a gente já faz normalmente, né? Como eu tinha anunciado da outra vez, né? Eu também estou preparando outros dois temas que também se fazem muito obrigatórios, né? Nesse momento que a gente vive, esse momento tão complicado e tão conturbado, né? Primeiro a questão das crises econômicas, né? Eu estou reeditando um material que eu tradicionalmente uso no cursinho, uso nas aulas de história também, a questão das crises econômicas, que é um tema clássico, né? Para a gente compreender o mundo, para a gente se preparar para vestibular, para Enem, para concurso público, né? E aí, obviamente, a gente sabe que nós estamos mergulhando numa crise histórica das mais importantes, né? E aí é interessante nesse momento que a gente faça dê um suporte para a gente olhar lá para as crises de 29, para a crise de 2008, que não está tão distante da gente, né? E pensar quais são os cenários desse mundo que a gente está entrando. A gente vai fazer um trabalho especialmente sobre isso. Outro que é obrigatório e que eu estou preparando também, em breve vou postar aqui para vocês, é sobre essa infinita crise que a gente vive no Brasil, né? Uma crise política que agora explode com grande intensidade nos últimos dias, né? Essa guerra aberta agora entre o presidente e o homem forte do governo até então, né? O ministro Sérgio Moro, ministro da Lava Jato, que mais uma vez traz para a gente uma coisa que a gente já trabalhou em alguns anos, e aí a gente faz aquela abordagem, aquela problematização, olhando ao longo da história do Brasil, de períodos até mais afastados, né? Desse conflito entre os poderes, né? Aí no caso especificamente a gente está falando de executivo e talvez judiciário, mas a gente pode pensar também legislativo, né? Ver como é que historicamente a gente identifica situações parecidas com essas, né? A gente pode pensar também a temática do impeachment, né? A gente não está longe de um processo de impeachment contra o Bolsonaro, ou seja, essa crise enorme e todos os dobramentos que a gente sabe que sempre são possíveis de ser apresentados. Eu lembro há uns 2, 3 anos atrás o Enem trouxe uma questão específica que era uma crítica, na realidade, da judicialização da política brasileira. São temas que, além da gente entender o mundo que a gente vive, da gente estar preparado aí para um questionamento, né? E problematizar temas que são concretos, né? Bom, indo para a questão das pandemias, né? Tem muita gente falando disso. Tentar dar uma contribuição aqui, que acho que muita coisa vocês já andaram ouvindo por aí, mas mais uma ajuda, né? Primeiro que assim, as referências históricas são inúmeras, né? Nós não somos privilegiados, privilegiados entre aspas, né? De estar vivendo uma pandemia, porque isso não é uma novidade, né, no mundo. A gente pode falar de tifo ao longo da história, crises de bactérias, a peste negra, que é uma importantíssima que a gente vai falar dela. Menos tempo para cá, a SARS, a varíola, ebola, gripe suína, febre hemorrágica. Meu Deus do céu, quanta coisa, né? HIV, a gripe espanhola, né? Não vai dar tempo de falar hoje, mas a gente vai fazer um capítulo só sobre a gripe espanhola. É um link que a gente faz quando a gente fala da Primeira Guerra Mundial, né? Importantíssima, né? Enfim, mas vamos falar aí, tentar chegar na questão do corona, né? Bom, primeira coisa. Se a história nos ensina alguma coisa, apesar de toda a tragédia e de todas as perdas e todas as mortes, né? Acabei de ouvir no rádio que o Brasil já passou 8 mil mortes, né? Isso notificado. Pode ser 10 vezes isso. Né? Alguns especialistas dizem que a subnotificação no Brasil pode chegar a 90%. É assustador. A gente pode estar com, sei lá, né, milhares de mortes aí, talvez a gente nunca tenha um número exato. Como, por exemplo, já aconteceu em outras vezes. Né? E infelizmente isso é uma realidade. Bom, uma coisa que a história traz pra gente é assim, infelizmente isso é da natureza, né? Não é o fim do mundo, né? O mundo não vai acabar. Por causa disso, muita gente vai morrer, muita gente já está morrendo, mas a humanidade acaba sobrevivendo, né? Queria voltar na história. Uma das primeiras referências históricas que a gente tem é na Grécia Antiga, né? A praga ou a peste de Atenas, lá atrás, século quinto antes de Cristo, né? Na época da Guerra do Peloponeso, né? Acredita-se que entre o ano de 428 430,
Um terço da população de Atenas foi morta por essa praga, por essa peste, por esta pandemia. Inclusive a gente tem relatos do Tucídides, né, historiador grego importante, que relata a Guerra do Peloponeso, é uma guerra onde Atenas vai perder a sua hegemonia, vamos dizer assim, no mundo grego, para Esparta, que marca o início da decadência de Atenas. Inclusive Péricles, o grande Péricles, né? O grande líder da democracia ateniense, um dos símbolos, né? Fala assim, o século de Péricles, ele morre dessa doença que hoje a gente acredita que foi uma doença bacteriana, muito provavelmente o tifo, né? Outra referência importante que dá pra gente problematizar, o Império Romano no século 6 já depois de Cristo. Na verdade, o Império Romano, estamos falando de Constantinopla, porque 476 é o fim do Império Romano do Ocidente, mas estamos falando, né, do Império de Justiniano, né, do Império de Constantinopla. Também outra epidemia importante, na verdade uma preliminar, vamos dizer assim, com uma linguagem futebolística, uma preliminar do que seria a peste negra lá do século XIV, a praga de Justiniano, ficou conhecida assim, né? E muito parecida, inclusive do jeito que ela se desenvolveu e do que ela causou, né? Constantinopla sempre foi um ponto de contato, um lugar extremamente estratégico entre a Europa e o Oriente, né? Um lugar de passagem, né? Acredita-se que essa pandemia pode ter matado ao todo, nunca ninguém vai saber o número exato, talvez de 25 ou 100 milhões de pessoas, né? Uma preliminar da peste negra, como eu falei para vocês. Acredita-se que a contaminação se dá por bactérias, né? A Yersinia pestis, né? O nome da bactéria famosa, que através dos ratos, né? Acredita-se que nesse caso de Roma, do Império Romano, de Constantinopla no caso, seriam navios que teriam saído do Egito, que contaminaram Constantinopla, e daí militares, né? Existe uma conexão histórica também entre a proliferação e a globalização, especialmente em áreas de conflito, né? Como a gente vai ver na Primeira Guerra Mundial, que são soldados americanos que levam o vírus para a Europa, né? Nesse caso a gente tem militares do Império Romano que vão espalhar essa peste para outros lugares. Muito provavelmente a origem também é no Oriente, na China, né? A gente vai ver várias vezes esta reedição, né? Vai se espalhar pela Turquia, pela Síria, pela Europa Central, enfim. Tem alguns historiadores que podem chegar a dizer que aproximadamente 40% da população da região do Mediterrâneo foi exterminada com essa peste lá no século VI, né? Bom, agora vamos na cereja do bolo, que é a peste bubônica, a peste negra do século XIV, né? Na Europa, tão famosa, tão importante, no momento de transição, né? A gente está vendo aí o que a gente chama de renascimento, né? Uma crise sistêmica que começa a se mostrar aí do sistema feudal, que inclusive alguns autores relacionam essa crise com a questão da peste, mas enfim, né? As primeiras notícias que a gente tem, por volta do ano 1300, começo da década de 30, 1330, por aí do século XIV, a gente começa a ter notícias disso lá no Extremo Oriente, na região da Mongólia, na região da China, de novo, né? E isso, de alguma forma, através da Rota da Seda e mesmo da expansão do Império Mongol, vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco, isso acaba chegando na Europa, né? Essa pandemia é uma das maiores referências e é considerada a maior catástrofe biológica da história da humanidade. No momento em que a gente não tem noções científicas, né? Nem na gripe espanhola você tinha muita clareza do que estava acontecendo, né? Hoje, a grande vantagem da gente estar vivendo hoje com esse problema, mas que hoje a gente tem condições de fazer uma leitura do que está acontecendo, apesar que muita gente hoje nega uma leitura da ciência. Isso também é outro problema. Fazer o quê, né? Mas enfim, o século XIV começa com uma aparente prosperidade, né? Não é o momento da alta, nós estamos falando daquilo que os historiadores chamam de baixa Idade Média, é um momento já aonde as invasões germânicas, as invasões bárbaras já foram aculturadas, já foram cristianizadas, né? E a gente não tem mais aquele sistema pesado da chamada Alta Idade Média. Começa um oxigênio no que a gente chama de renascimento comercial, começa uma intensificação de rotas comerciais que vêm do Oriente, que vão sendo distribuídas para a Europa, especialmente pela Itália, né? Todo mundo sabe disso, isso é um tema clássico, né? O impulso das navegações, especialmente no Mediterrâneo, Gênova
e Veneza, né? Ao mesmo tempo em que o feudalismo, desculpa, né, começa a dar sinais dessa sua crise, dessa sua longa crise, né? Mas a gente pode visualizar aí, né, uma série de coisas trágicas e marcantes vão acontecer no século XIV, que inclusive vai ser um impulso para as navegações, final do século XIV, começo do século XV, XVI, né, vai chegar descobrimentos e tudo mais, né, em função desse sistema. É um momento crítico na história da Europa, né? Primeiro assim, você tem a situação de guerra. A mais famosa, a Guerra dos 100 Anos, que é um conflito entre a Inglaterra e a França, né, uma disputa por hegemonia na região de Flanders, na região do norte da França, que inclusive é dominada pelos ingleses, região de Calais, onde vai surgir a heroína Joana d'Arc, a heroína nacionalista francesa, né, um símbolo da França, né, que vai ser queimada, acusada de bruxaria, né? Mas enfim, está uma situação de guerra complicadíssima em várias regiões da Europa. Os historiadores apontam também que o século XIV é um momento de muita fome, né? Talvez por mudanças climáticas, talvez por esgotamento de solos, né? De falta de manejo, de falta de tecnologia, ou seja, nós teremos um momento, além de guerra, a fome e também a peste, né? Essa peste que vem do Oriente, né? Junto com isso tudo, nós temos uma situação social explosiva, né? Com uma série de revoltas, com heresias, com revoltas de servos, né? Em função da crise desse sistema feudal. Isso é um tema também interessante para se problematizar e conhecer. E a gente vai ter a peste bubônica. Bubônica por quê? Por causa dos bulbos, das inflamações, peste negra, que vão escurecendo, né? E os bulbos, os gânglios, né? Que com essa infecção, que tem uma origem não de vírus, mas de uma bactéria, como eu já falei, né? A bactéria, a Yersinia pestis, né? As pessoas vão morrendo aos montes. Bom, origens. Como eu já falei para vocês, tudo indica que isso começa lá no Extremo Oriente, na China ou na região da Mongólia. A gente está falando de um momento de expansão do Império Mongol, né? Já tinha morrido o grande e famoso Gengis Khan, né? Só para você ter uma noção, no século XIII, há pouco tempo antes disso que a gente está falando, a expansão máxima do Império Mongol, eles chegam na Europa Ocidental. Né? O Império Mongol é o maior império em extensão contígua da história da humanidade. Pouca gente tem noção disso. Né? É um império importantíssimo de ser conhecido. E muita gente acredita que são esses contatos, né? Inclusive de conflitos, mas também contatos comerciais. A antiquíssima Rota da Seda, né? Que vem do Extremo Oriente até, passando pelo Oriente Médio, chegando na Turquia, chegando em Constantinopla, na Turquia que a gente chama hoje, né? Pode ter sido o canal pelo qual essa contaminação veio acontecendo. Em 10 anos, né? Hoje os vírus e as pestes, as bactérias viajam de aviões em poucos minutos, estão de um continente a outro. Naquela época demorou mais ou menos 10 anos para sair lá do Extremo Oriente para chegar na Europa. Mas quando chegou também vai fazer um estrago inigualável, né? Tem uma coisa interessante ainda a falar sobre os mongóis. Muitos historiadores dizem que foi a primeira guerra bacteriológica, né? Que guerreiros do Império Mongol catapultavam cadáveres contaminados para dentro de muros medievais, né? Para jogar o vírus, para jogar a doença no inimigo, né? É uma coisa interessante. Bom, como é que essa peste vai chegar na Europa? Acredita-se que ela teve dois vetores. Um por Constantinopla, né? Hoje Istambul, capital da Turquia, e outro pelo Mediterrâneo, pelo sul da Itália, pela região da Sicília, né? Os primeiros relatos ali na Sicília, pelo sul do Mediterrâneo, essa peste vai se espalhando. A gente tem, mesma coisa da gripe espanhola, a gente tem uma relação direta, os primeiros indícios nas regiões portuárias, porque é onde chegam marinheiros, começam a aparecer, tem registro de navios que chegam com todo mundo morto ou todo mundo doente e desembarcam em navios no sul da Itália, em regiões do Mediterrâneo, e a partir daí essa contaminação vai acontecendo, né? Importante entender uma coisa, o mundo medieval não tem o que a gente entende hoje por conhecimento científico, é um conhecimento místico, né? Uma tradição de tentativa e erro, né? Na verdade não se tem noção nenhuma de microbiologia como a gente tem hoje. Apesar que se hoje, né, a gente tem
Gente que nega a ciência, isso é uma coisa que a gente olha e vê. Pessoas que negam, né, o conhecimento científico. Fazer o quê, né? Como eu já disse. Naquela época você vivia numa total escuridão, né? Quando você pega a figura dos médicos na, na Idade Média, eles são uma mistura de médico com curandeiro, com místico, né? Depois eu vou falar para vocês das hipóteses, né? As hipóteses criadas, que doença é essa que está matando tanta gente? As pessoas percebem que tem muita gente morrendo. Miasmas, uma ideia de uma contaminação invisível, não estavam tão errados, né? As bactérias e os vírus não são visíveis a olhos nus. Mas assim, as teorias são as mais malucas a gosto do freguês. Cada um inventa uma coisa. Tem a ideia de que existia um desequilíbrio de energias. Tem sempre essa ideia presente, né? Então já é a sua energia que está desequilibrada, né? As práticas para tentar curar isso. A prática de sangrias, né? Então vamos fazer cortes na pele para que sangre um pouco desse sangue em excesso dessa substância, sei lá o quê. Ou então pessoas mais ricas tinham aquelas sanguessugas que você punha na pele, aquele bichinho que fica chupando seu sangue ali, com a ideia de que isso iria equilibrar o, o seu organismo e que a origem da doença seria isso, né? Obviamente, com a expansão e a quantidade enorme de mortes, é um castigo de Deus, né? A gente pode saber onde foi dar essa história, né? Também não é uma coisa tão diferente do que algumas pessoas fazem hoje, depois eu vou tentar pontuar um pouquinho. Então Deus está nos punindo. Se Deus está nos punindo, porque é algo de errado que a gente fez, né? Então é hora da gente expurgar esse mal, né? É uma punição divina, então assim, tem sempre uma vinculação com aspectos morais. É alguma coisa que a gente fez, então temos uma culpa, ou então que alguém fez. Então por isso que a gente está sendo punido. Tem sempre essa leitura e a gente sabe na prática, se tem um ensinamento, é que o vírus não está nem aí para a questão moral. Ele vai atacar onde for possível e vai matar quem tiver que matar, né? Existe uma grande culpabilização de vícios, de prazeres. Nossa, é porque eu tive desejo por aquela mulher, então por isso que eu estou sendo punido, ou então é porque eu fumo, ou porque eu bebo. Não tem nada a ver com isso na prática. Mas as pessoas realmente acreditam, botam uma fé até hoje, né? Isso existe, né? Outra saída que também acontece hoje, né? E que aconteceu demais na Idade Média. A xenofobia. A culpa é do estrangeiro. Foi ele que trouxe essa doença para cá. Né? A gente vê uma onda xenófoba junto com essas pestes. No dia de hoje não é difícil de ver. Especialmente quem na Europa? Os árabes, mas especialmente quem? O bode expiatório de sempre. O culpado de tudo. Os judeus. Né? O Hitler está longe de ser o primeiro a jogar culpa de uma situação absurda em cima dos judeus. Na Europa, eu vou contar para vocês o caso da Basileia, na Suíça, né? 1349, por aí. O famoso massacre da Basileia. Os judeus, eternos bodes expiatórios, são acusados de estarem propagando a doença, teriam contaminado a água, enfim, loucura, né? Coisas absurdas. 600 judeus aproximadamente são mortos, são sacrificados, são queimados vivos, né? Como penitência para essa peste. Os judeus pegavam a peste e morriam do mesmo jeito que os árabes, que os cristãos, né? Não é por aí, mas a humanidade é desse jeito. Né? E hoje, infelizmente, a gente sabe que a gente não está tão longe de situações absurdas, de fanatismo, de loucura, de irracionalismo. Né? É difícil manter a racionalidade, ainda mais no momento de crise. Né? Do ponto de vista da geografia, eu queria chamar a atenção para um tema importante, que às vezes algumas questões a gente pode problematizar e pode pensar sobre isso. Assim, qual era o urbanismo das cidades medievais? Verdadeiras imundícies. Né? O mundo medieval não tinha sistema de esgotos. Imagina, né? Como é que eram essas coisas. E isso, assim, um acúmulo de lixo, né? É um paraíso para a proliferação de ratos e é na sujeira onde essa bactéria vai deitar e rolar. Outra coisa importante sobre a questão do urbanismo é que também acontece hoje, aqueles que têm o poder aquisitivo, os nobres, os reis, o Eduardo III, eles, assim que é possível, eles fogem das regiões onde a peste acontece com mais intensidade. Bispos, altos membros da igreja evitam contato com os mais pobres, né? Ou seja, eles vão para castelos, para propriedades no interior. Hoje a gente vê jogadores de futebol, gente muito rica, escondido lá nas suas fazendas, nas suas casas, né? Nas suas ilhas, nos seus iates no meio do oceano, né? Enquanto que os mais pobres estão expostos, né? A um contato, vivendo um em cima do outro, e esses obviamente vão morrer. Existe um recorte social, né?
vão morrer como moscas, né? Bom, o desespero é um componente, né? E quanto mais desespero, mais fanatismo e mais irracionalidade, né? A gente vai ver uma proliferação de seitas. Sempre em momento de crise, proliferam seitas de pessoas que prometem salvação, ou pessoas desesperadas atrás de uma salvação, são manipuladas por vigaristas, vamos dizer bem a verdade, por gente, né, sem nenhum caráter que vai se aproveitar da ignorância e do medo dos outros. Na Europa acontece uma coisa interessante que são os ditos flagelantes, né? Do alto flagelo. Isso é uma coisa que existe até hoje, mas vai alcançar muito, especialmente na Alemanha. É uma crença de que se eu impor a mim mesmo o sofrimento de Cristo, eu posso alcançar a salvação. Então os caras andavam com um chicotinho de couro, com pontas de metal, se autoflagelando, batendo com aquele chicote nas costas até ficar em carne viva, ou seja, provocando um sofrimento em si mesmo, acreditando que iria alcançar a salvação através desse sofrimento, né? Se você olhar hoje no mundo hindu, parece, eu não tenho muita certeza, mas os xiitas, no Irã especialmente, tem algumas celebrações, alguns eventos onde a gente vê isso. Eu tenho fotos, já vi imagens, crianças se automutilando com facas, provocando sangramento, provocando dor, que é a ideia de masoquismo. Parece algumas pessoas, no pain, no gain, né? Algumas pessoas em algumas academias que ficam sofrendo, né? O ser humano tem essa coisa masoquista, né? Muitas vezes descontrolada. Na Semana Santa, na época de celebração da Semana Santa, na Espanha e algumas regiões das Filipinas, a gente vê isso, pessoas que se crucificam. Na Espanha não sei se rola, mas nas Filipinas com certeza, né? Que são crucificados como Cristo, que tem as mãos pregadas, né? Achando, acreditam que sofrendo a dor do Cristo, né? Não chegam a morrer, mas ficam lá crucificados um tempo, né? Estariam se purgando e expurgando os seus pecados, né? Bom, enfim, momento de crise é lugar para tudo quanto é loucura, messianismo, charlatanismo, né? Esses flagelantes prometem curas milagrosas, parecem umas pessoas que aparecem na televisão da gente de vez em quando aí, né? Obviamente que essas curas, né? Na Alemanha tem uma coisa interessante que você tem esses flagelantes, bandos que andam pelas cidades, né? Prometendo essa cura e tal. Foi só até a bactéria chegar ali. A partir do momento que ela chegou e contaminou, ela matou todo mundo do mesmo jeito, né? Então não houve de jeito nenhum essa cura milagrosa, né? O que acontece muito também nesse momento é como a senda do milênio, né? Quando ia mudar para o ano 1000, a senda do milênio. Discursos de fim de mundo. É o fim do mundo. O mundo está acabando. E como diria o samba brasileiro depois da Primeira Guerra Mundial, né? Na voz da imortal Carmen Miranda, o mundo não se acabou, né? O mundo não acaba. Muita gente morre, mas a maioria acaba sobrevivendo, né? Isso não é novidade, essa relação direta entre desespero, fanatismo e essa ideia que o mundo vai acabar. A gente escuta muito isso, né? Bom, a peste de alguma forma foi pedagógica, né? Porque nem religião, nem crenças, nem fé, nem amuletos, nem simpatias, nem fórmulas mágicas. O que faz diferença é a ciência. Uma ciência que não existia na Idade Média, né? Do ponto de vista da cultura, finalizando, chama a atenção que é assim, quando a gente olha quadros, esculturas, igrejas, construções e uma série de expressões artísticas, músicas, poesias da época, a morte passa a ser um elemento muito presente. Eu vou mostrar alguns quadros para vocês, estão aparecendo aí, né? Como um tema, como uma preocupação, né? Como algo muito presente no dia a dia desse povo, né, que viveu esta época. Por outro lado, muito do espírito investigativo, né, as raízes do que a gente pensa de racionalidade, de pensamento científico do Renascimento, tem a ver com a necessidade, né? Uma coisa interessante. Bom, já falei para vocês, não havia microbiologia nem nada parecido disso no século XIV, né? Mas começa a aparecer uma percepção dessa transmissão, né? Essa peste também se transmite em algum momento por via respiratória. E a gente vai ver aquelas figuras mais pelo século XVII, porque você teve várias ondas, né? A pior de todas no século XIV, mas essa bactéria continua rolando nesse mundo medieval. E ao longo de tanto tempo, as pessoas começam a perceber algumas dicas, né? De como essa coisa funciona, especialmente o contato, né? E aí essa coisa das máscaras que os médicos passam a usar, né? Ela é muito tradicional, que na verdade não estavam erradas. Hoje a gente está usando máscaras, né?
A gente sabe que o contato, né, por vias aéreas, né, é bem interessante. Bom, finalizando, que tipo de aprendizado? Acho que é legal a gente problematizar tudo isso aí, né? Todo esse contexto, mas assim, o mundo não se acabou nem vai se acabar agora, né? Muita gente morre com essas epidemias. A chave, a solução disso está na ciência, é uma ciência que só vai aparecer mesmo com essa categoria séculos depois, né? A gente não foi alinhamento de planeta, não foi um castigo de Deus, né? É uma questão de higiene, né? Combater a bactéria era antes de tudo uma questão de higiene, como hoje combater o vírus é uma questão de evitar o contágio. Parece difícil explicar isso para algumas pessoas, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou postar um conteúdo junto com isso para a gente problematizar, para a gente se relacionar com tantos eventos aí, né, que foram citados. E em breve vou preparar a segunda parte dessa conversa, que é algo já muito mais perto da gente, é apenas um século, né? Que é a gripe espanhola, que vai começar no finzinho da Primeira Guerra Mundial e vai matar muito mais gente do que a guerra, que já tinha sido uma tragédia enorme, né? Eu vou preparar isso e em breve eu ponho para vocês. Continuem mantendo aí o isolamento, cuidando de vocês, da família, tá? Espero que vocês tenham gostado. Em breve a gente volta a conversar. Valeu? Até mais.